Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vai ser só o áudio, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Carolina Jeromel, sou professora de Geografia do curso Essência e vamos agora para a aula de tempo, clima e seus fatores. Então vamos lá, pessoal. Bom, a primeira coisa que a gente vai dar uma olhada é a diferença entre o tempo e o clima, tá? Bom, o que a gente precisa anotar? O tempo vai corresponder ao estado da atmosfera de uma maneira momentânea. Então, isso quer dizer que ele vai poder mudar ao longo do dia. Por quê? Alguns fatores vão influenciar a pluviosidade, a umidade relativa do ar, as nuvens que estarão na região, radiação solar, né? Então, tudo isso vai fazer com que o meu dia fique mais ensolarado, ou nublado, ou chuvoso, e assim vai. Certo, pessoal? Beleza. Já o clima é um conjunto ou uma sucessão de tempos. E a gente só pode falar sobre um clima após 30 anos de observações. Então, assim, eu só consigo após observar muito tempo, muitos tempos, né, na verdade, pelo menos durante 30 anos. Beleza. Olhando o nosso esquema aqui, pessoal, nós temos aqui o CPTEC, que é o Centro de Pesquisas de Tecnologia Espaciais e Climáticas, tá? Do INPE, que é o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o responsável, né? O centro responsável pelas nossas informações de tempo. Então, a previsão do tempo que nós acompanhamos diariamente vem do CPTEC, tá? CPTEC que repassa e os jornais colocam à disposição, os sites e tal. Coloquem também, deem uma olhada aqui, onde nós temos, né? Na previsão, aqui está em inglês, mas ele vai mostrar a temperatura, vai falar se está ensolarado, nublado, o dia da semana e também, muitas vezes, ele vai colocar a quantidade de chuvas, tá? Nesse aqui não aparece. Beleza, agora nós vamos para os fatores climáticos. Então, quando eu falo de um clima, eu tenho alguns fatores que vão influenciar diretamente nesse clima. E como esses 30 anos de observação, né? Como que esses fatores eles vão fazer com que fique realmente diferente e influenciem pra caramba no clima da região. O primeiro que a gente vai ver é o fator climático latitude. Então, o fator latitude, pessoal, mostra que dependendo da onde, da posição, né, em relação ao planeta, sua localização vai determinar. Como assim, Carol? Então, vamos lá. O que é a latitude? É a distância de um local em relação à linha do Equador. E o que a gente precisa lembrar? Vou fazer aqui alguns rabiscos, tá? Então, todo mundo olhando aqui. Temos o Equador, tá azulzinho, deixa eu pegar uma outra cor, preto. Olha aqui, o Equador, certo, amores? Quanto mais eu estou afastando do Equador, tanto para o norte quanto para o sul, a minha temperatura vai diminuindo também. Por quê? Olha só, coloquei vários esquemas aqui para vocês notarem. Reparem que as setas estão, a seta da radiação solar, ela é menor próxima ao Equador e maior próxima aos polos. Por quê? Vai mostrar nesse esquema aqui, ó, o quanto nós temos uma inclinação diferenciada. Afinal, o planeta é um geóide, né? Então tem uma cara de esfera. O que acontece? Quando eu tô bem na linha do Equador aqui, ó, a inclinação é muito pequena. Então, a energia vai se concentrar em uma área menor. Então, a radiação solar ela vai se concentrar e vai oferecer um calor maior. Já quando eu estou afastando do Equador indo em direção aos polos, olha aqui, gente,
Repare como a inclinação é maior e por isso a área em que a luz vai incidir vai ser maior. Se essa luz é a mesma quantidade que tem no Equador em uma área maior, o que vai acontecer? Vai distribuir mais esse calor. Isso quer dizer que esse calor não ficará concentrado. Então, as temperaturas vão diminuindo em direção ao polo. Tudo bem, gente? Beleza? Temos aqui ao lado o nosso mapa de zonas climáticas, tá? Em vermelho, né, laranja forte, as baixas latitudes. Então, entre os trópicos, zona intertropical, as baixas latitudes, eu tenho as maiores temperaturas. As médias latitudes que estão em laranjinha aí é a área temperada. Então, a área temperada, as 4 estações do ano bem definidas, nós temos já uma diferenciação. E após os círculos polares, nós temos, tanto na parte norte quanto na parte sul, a zona polar. A zona polar, amores, é uma região extremamente fria, tá? Mesmo o verão vai ser bem ameno e o inverno vai ser bem rigoroso. Tudo bem? Vamos para o próximo slide. Fatores climáticos, agora altitude. Opa, vamos apagar aqui o que eu tinha usado. Aí, perfeito. Fatores climáticos, altitude. Amores, a altitude, ela vai influenciar diretamente também. Então, quando a gente lembra de fatores climáticos, os dois principais, falaremos de vários, mas os principais é a latitude e a altitude. Qual é a lógica? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, quanto maior a minha altitude, menor a temperatura. Quando a gente adora, aqui no Brasil a gente não tem inverno rigoroso, né? Então, mesmo no sul do Brasil, são alguns dias do ano, então às vezes, quero ir para a montanha, vamos para Monte Verde, vamos para Campos do Jordão, isso o pessoal, né, que mora nos estados de Minas Gerais e São Paulo, porque lá é mais frio, dá para usar casaco, comer fondue, né? Ai, que delícia. E por que que isso acontece? Vamos dar uma olhada aqui no nosso esqueminha. Olha só, Santos, nível do mar. Reparem que a maior coluna de ar. Então, eu tenho uma grande pressão atmosférica. Tudo bem? Já São Paulo, ó, nem é uma região tão alta. São Paulo em relação a Santos, 750 metros, tá? De altitude. Eu tenho uma coluna de ar muito menor. Tudo bem? Muito menor. Isso quer dizer que a pressão atmosférica também é menor. Agora a gente precisa entender uma coisa, amores. Quando os raios solares incidem, o que esquenta a nossa atmosfera é o reflexo, né? O albedo em relação ao que a superfície. Então, o ar ele não vai ser aquecido primeiro pelos raios solares. Não, primeiro os raios solares vão aquecer a Terra, né? Literalmente a Terra, e a partir daí esse reflexo vai aquecer as moléculas presentes na atmosfera. Então, se eu tenho uma menor coluna de ar, eu também tenho menos ar para esquentar, certo? Tudo bem? Já na parte próxima ao nível do mar, nós temos uma coluna muito maior de ar, então uma grande quantidade de moléculas para serem aquecidas, então eu tenho maiores temperaturas. Beleza, gente? Por exemplo, aqui nesse slide tem a vista do Monte Kilimanjaro, que fica próximo à linha do Equador, tá? No continente africano. Então, reparem que nós temos uma vegetação de savana e no topo do Kilimanjaro nós temos neve. Olha que ótimo, né? Então, isso mostra exatamente como o fator altitude aqui, ele influencia muito mais do que o fator latitude. Que a latitude aqui, por ele estar no Equador, você pensa, ai, nossa, teria que ser super calor. É, mas
Como é o fator altitude que influencia mais, nós temos a presença de neve. Muito bom! Vamos para o próximo slide. Primeiro vamos apagar os desenhinhos aí. Outro fator climático é a maritimidade. Então, gente, é a influência direta do mar. Então, quando eu tenho regiões próximas ao mar, essas regiões provavelmente terão maior umidade se eu tiver correntes marítimas quentes. Também a gente já vai conversar sobre as correntes marítimas, tá? Beleza. Então, se eu tenho uma corrente marítima quente, que a gente já vai conversar, a evaporação é maior, consequentemente, formação de nuvens, precipitação maior. Agora, se eu tenho uma corrente marítima fria, o que vai acontecer? A água vai ser mais fria, eu tenho uma menor evaporação e uma menor precipitação também. Próximo, continentalidade. Se a maritimidade era a influência do mar, a continentalidade é a influência do continente, amores, tá? Então, vamos lá. Em áreas que sofrem influência de continentalidade, localização no interior do continente, então tá longe do oceano, existe uma maior variação da temperatura ao longo do dia e até mesmo das estações. Por quê? Porque eu vou ter uma variação dependendo da insolação. Então, quando está sol, eu tenho uma quantidade de calor. E quando está, né, sem sol à noite, eu tenho uma outra quantidade de calor, né? Beleza, amores? Agora vamos lá. Como os ventos se comportam? Gente, como os ventos se comportam? Coloquei aqui para vocês o esquema, tá? Primeiro, desse lado, temos o efeito de Coriolis, que eu gostaria que vocês lembrassem. O efeito de Coriolis, ele está ligado diretamente à rotação da Terra, tá? E à inclinação desse eixo, fazendo com que o movimento de massas de ar e água nos hemisférios vão mudar dependendo de qual hemisfério eu tô. O sentido, olha que louco. Então, se eu estou no hemisfério norte, as águas vão girar no sentido anti-horário, tá? A gente já vai conversar mais sobre isso. Anti-horário. Se eu estou no hemisfério sul, as águas vão girar no sentido horário. E se eu estou exatamente em cima da linha do Equador, simplesmente essa água, né, se eu aperto a descarga ou se eu jogo uma água assim para cair mesmo na pia, ela é reta, ela simplesmente não faz nenhum giro. É muito interessante, tá, amores? Agora vamos dar uma olhada aqui como os ventos se comportam. Reparem que nós temos regiões de, vamos anotar de novo, regiões de alta pressão, deixa eu só trocar a cor aqui, rosa. Alta pressão, tá? Alta pressão. E agora, nós vamos dar uma olhada nas regiões de baixa pressão. Não. Baixa pressão. Baixa pressão. Baixa pressão. Certo, amores? Tudo bem? O que isso mostra? Ó, tem as áreas dos polos, né? Que também são alta pressão. Vamos entender o que significa alta. Nossa, agora é o momento. Uia, como a Carol escreve bem. E baixa pressão. Nossa Senhora. Alta e baixa pressão. Gente, quando eu falo de alta pressão, vamos lembrar do seguinte: quando você está estressado, você não quer que ninguém chegue perto de você, você tá, sabe, você quer assim distância de tudo porque você está o quê? Pressionado. Então, as zonas de alta pressão são aquelas regiões, amores, onde eu tenho a expulsão dos ventos. Então, os ventos são expulsos dali,
certo? Olha só, reparem nas setas. Elas são divergentes, tá vendo? Elas estão se afastando. Eu não vou ficar desenhando, porque senão vocês vão ver o quanto eu desenho mal. Então, reparem que as regiões de alta pressão, as setinhas estão se afastando, porque regiões de alta pressão não têm formação de nuvens, certo? Tudo bem? Agora, quando eu falo na região de baixa pressão, começando aqui no Equador, eu tenho, amores, regiões onde as setas se encontram. Olha a setinha se encontrando. Olha aqui, ó. Setinha se encontrando. Setinha se encontrando. Lá em cima, setinha se encontrando. Vocês conseguem perceber? Isso mostra que nas regiões de baixa pressão, a umidade é bem-vinda. Então, os ventos estão chegando até aí, trazendo umidade e trazendo também, formando nuvens para precipitação. Olha que legal. Então, existe uma lógica no planeta. Existe uma lógica. Reparem que eu tenho zonas de baixa pressão intercaladas com zonas de alta pressão. Então, começa no Equador. No Equador chove muito, vamos lembrar assim, quente e úmido. Então, regiões de baixa pressão. Depois eu só tenho que inverter. Alta pressão, baixa pressão, alta pressão novamente. Perceberam, gente? Para quê? Se eu estou afastando de um lado, eu tenho que receber do outro. Então é isso, essa é a dinâmica dos ventos. Depois nós temos os ventos alísios, tá? Que vão trazer essa umidade, tudo bem? Os ventos do oeste, que também vão trazer a umidade. E uma coisa que vocês não podem esquecer, as regiões de alta pressão são regiões onde eu tenho desertos. Olha que legal. Então, aqui, ó, alta pressão, deserto do Saara, deserto da Arábia. Aqui embaixo, Kalahari, tá? Beleza? Mais aqui para o lado, deserto australiano. Então, notem que existe uma lógica, certo? Boa. Vamos apagar aqui e vamos para o próximo slide. Que essa aula é longa, gente. Beleza. Então, nesse próximo slide, a gente vai falar sobre as massas de ar. As massas de ar, elas terão características próprias de acordo do lugar de onde elas se formam, tá? Então, por exemplo, nós temos massas. Põe de novo a setinha aqui. Equatoriais, tropicais ou polares. Então, ela pode se formar no Equador, nos trópicos ou nos polos, certo? No Equador, o que eu quero que vocês notem? Baixas latitudes, sempre quentes e úmidas. Sempre quentes e úmidas. Quando a gente está falando das tropicais, nos trópicos, elas podem ser marítimas ou continentais. Então, elas se formam no mar, isso quer dizer que elas serão quentes e úmidas. Agora, elas se formam lá dentro do continente, no interior do continente, elas serão quentes e secas. Aqui, quentes e secas. É a lógica. Tudo que for marítimo é quente, né, é úmido, e tudo que é continental é seco, certo? As tropicais são quentes, né? Que podem ser úmidas ou quentes e secas. Já as polares, polar marítima, então formam-se nos oceanos, ou no Atlântico ou no Pacífico, perto dos polos. Elas são frias, mas são úmidas. As polares continentais, né, vão se formar próximo aos polos, no Canadá e na Sibéria, certo? Tem pouca umidade, são bem mais secas e a temperatura é muito baixa, certo, amores? Isso quer dizer que as continentais, elas não vão trazer umidade, já as marítimas vão trazer umidade, ok? Próximo. Vamos falar então das correntes marítimas. Se a gente já falou das massas de ar, agora a gente tem que falar
das águas, né, dos oceanos. Na aula de hidrografia, a gente comentou sobre os tipos de mares, né, sobre os oceanos, mas eu não comentei com vocês sobre as correntes marítimas, então é agora que a gente vai falar sobre isso. São massas de água que migram em diferentes rumos, diferentes direções ao longo dos oceanos, certo, pessoal? Muito bom. Elas se locomovem, só que elas não interagem com as as águas ao redor. Gente, isso é muito legal. Essas massas, né, de água vão ter cores diferentes, temperaturas diferentes e também a salinidade própria. Um filme que é excelente para falar sobre isso é o Procurando Nemo. Então, lógico que é uma animação, que é tudo muito exagerado, mas no Procurando Nemo, na parte que o pai do Nemo, né, o Marlin e a Dory encontram as tartarugas na corrente leste australiana, que é uma corrente quente, fica muito assim evidente, né, que essa corrente ela não se mistura com a água ao redor. E os animais utilizam essas correntes quentes, que são mais rápidas, para se deslocar. Olha que legal. Então, eles pegam literalmente carona nas correntes marítimas. Então, a corrente leste australiana está aqui, ó, tá? E olha lá, um desenhinho super legal que dá para a gente aprender geografia. Já a corrente marítima fria são correntes que vão migrar, repare, para o sentido do Equador, elas são geladas, né? São frias, elas vão levar com elas menos umidade, afinal, se eu tenho menos evaporação, que é uma água mais fria, eu também tenho menos precipitação. Fechou? Reparem que em regiões onde eu tenho as correntes marítimas frias, como Humboldt, como a de Benguela, são regiões onde eu tenho desertos. Olha o Kalahari aqui e olha o Atacama aqui, certo? Das Canárias, aqui, do Saara, né? A corrente da Califórnia, que vai atuar aqui nos Estados Unidos e no México. Beleza, amores? Já as correntes marítimas quentes são aquelas que saem do Equador e vão em direção aos polos, fazem o caminho inverso. E elas vão levar uma maior quantidade de precipitação, pois a evaporação é maior, e também vão servir para que os animais peguem literalmente carona com elas. Vamos lá, próximo slide. Vamos falar do ciclone e do tornado, tá, gente? Porque nós estávamos falando de massas de ar, de todo o efeito de Coriolis, então, dos ventos. Precisamos falar sobre ciclone e tornado. Olhando aqui a nossa foto, o tornado é esse carinha aqui, que é bem fácil de identificar porque ele forma um cone. Todo mundo tá vendo? Ele forma um cone. É um movimento de ar giratório. A área que ele vai abranger é bem menor, só que ele tem a velocidade é gigantesca. Então, em torno de 500 quilômetros por hora, tanto que a nuvem, né, forma o cone, é algo assim destruidor mesmo. Já o ciclone, que a gente está vendo aqui em cima, são movimentos giratórios com a mesma ideia, porém envolve uma área gigantesca. Então, eu não tenho essa formação do cone e eu tenho ventos fortes, mas não chegando nem perto de um tornado, tá? Veja aqui, eu coloquei para vocês duas fotos, né? Duas imagens de satélite de ciclones. Esses ciclones podem ser do hemisfério norte e do hemisfério sul. Reparem que eu coloquei ciclones diferentes. Olha só. Vamos lá, desenhando. Todo mundo tá reparando, ó, o sentido, ou como eu desenho bem. Esse sentido é horário, certo, amores? Horário. Então, ele está no hemisfério sul.
Já esse tornado aqui, ó, tornado não, ciclone, desculpa, gente. Já esse ciclone aqui, ele está no sentido anti-horário. Então, ele se formou no hemisfério norte. Perfeito. E Carol, assim, dando um show de desenho, né, e coordenação. Agora, o que muitos alunos perguntam, Carol, mas o que é furacão? O que é tufão? Gente, o furacão e o tufão, a diferença que eles são ciclones, tá? A diferença é que eles vão ter nomes diferentes de acordo com o lugar que eles se formam. Então, os furacões formam-se no Oceano Atlântico ao norte, tá? No Mar do Caribe, no Golfo do México, no Oceano Pacífico, próximo ao litoral da América do Norte. Então, é muito comum a gente ouvir falar de furacão no México, nos Estados Unidos e na América Central. Agora, quando a gente fala de tufão é porque esse ciclone se formou no Oceano Pacífico, mais próximo ao Japão, ao sul da Ásia e também na porção leste do Oceano Índico. Tudo bem, amores? Então, são nomes diferentes de acordo com o lugar que esse ciclone vai se formar. Beleza? Vamos apagar aqui. Muito bem. Próximo. Agora, vamos falar sobre brisas, os ventos, né? Então, a brisa pode ser do mar para o continente ou do continente para o mar. E a gente vai ver que isso vai acontecer de dia e de noite, respectivamente. Por exemplo, o ar sempre se desloca do ponto onde há a pressão mais alta para a pressão mais baixa, que a gente já viu naquele terceiro slide. Não sei mais que slide que é. Então, o ar vai sair da região de alta pressão e vai para uma região de baixa pressão, certo? Beleza. Então, isso já é uma das explicações, né? A diferença, a brisa marítima, ela vai ter essa diferenciação de acordo com a temperatura. Vamos entender. Nosso primeiro desenho aqui. Ó. Durante o dia, a brisa vem do mar para o continente. Vamos explicar o porquê. A temperatura mais alta está na Terra, certo? Ó, ar quente está na Terra. E a pressão do oceano vai ser menor. Então, aqui, ó, tenho mais ar quente, um calor maior, uma maior pressão. A minha água, ela vai demorar para absorver toda a radiação solar, né, durante o dia. Então, a água, ela demora muito mais que o continente. O que vai acontecer, amores? A brisa virá do mar para o continente durante o dia. Então, é comum quando a gente vai na praia, senta lá na cadeira, toma uma água de coco e aquela brisa gostosa vem, bate, a gente fala, ai, que delícia, certo? Já à noite, ocorre o contrário. Olha aqui, gente. Como eu não tenho mais o sol, então é à noite, o continente vai perder a temperatura muito mais rápida. Já a água do mar ficou o quê, gente? Um tempão durante o dia recebendo calor. Então, esse calor vai estar à noite na água do mar. Logo, nós teremos uma região de alta pressão no mar e baixa pressão. Não, ao contrário, gente, desculpa. Baixa pressão no mar e alta pressão no continente. Então, ela sai do continente, alta pressão no continente, sai e vai para o mar, que está em baixa pressão. Tudo bem, gente? Desculpa agora no final que ficou um pouquinho confuso. Ficar olhando o computador direto, às vezes eu me perco. Tudo bem, gente? Beleza? Certo. Então, do continente para o mar, à noite vou ter uma pressão mais elevada no continente, uma pressão menos elevada na água. Então, sai do continente a brisa e vai para o mar. Fechado.
Próximo. Opa, não apaguei. Aí. El Niño e La Niña. Então, são dois fenômenos que vão acontecer, tá? Fenômenos atmosféricos e ligados à água do Oceano Pacífico, tá? Então, são dois fenômenos que vão estar ligados ao resfriamento e ao aquecimento. Então, o El Niño vai ser o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Então, notem aqui, ó. Notem que nós temos nessa região, aqui, temos nessa região o aquecimento das águas do Pacífico. Quando ocorre esse aquecimento anormal, gente, vai mudar completamente o nível de chuvas de uma maneira global. Então, não é só naquela região, vai interferir no planeta como um todo. Quando a gente fala do Brasil, como que o El Niño afeta o Brasil em si, né? Vai chover muito mais na região sul e sudeste, bem mais que o normal, e a região norte e nordeste já vai ter uma seca, tá? Vai ser o período onde a região norte vai ter uma estiagem, isso quer dizer que vai chover metade do que chove regularmente, é uma grande quantidade de chuva, mas perto do que a região está acostumada é uma estiagem. E o Nordeste, seca total. Laninha. Laninha, amores, é o contrário. Então, é o resfriamento, tá? Do Oceano Pacífico, beleza? Então, vai resfriar essa região. E no Brasil vai acontecer o oposto. Então, o clima vai ficar bem mais seco na região sudeste e no sul do Brasil. E no norte e nordeste vai chover mais. Carol, e por que isso acontece? Não sabemos. Sim, olha que coisa louca. Os cientistas ainda não sabem o porquê que isso acontece, tá? Ainda não existe e não tem assim, esse ano vai ser o ano que vem e tal, vai ser ano de El Niño, depois vem Laninha. Não é um seguido do outro, não existe essa lógica. Pode ser 2 anos de El Niño e depois não ter nenhum deles, depois ter Laninha. Então, tá, realmente ainda um mistério. Tá bom, pessoal? Próximo, climograma. Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala de climograma, é um esqueminha de gráfico. E esse esquema de gráfico vai ajudar diretamente, interpretar o clima de um determinado lugar. Olha só, vamos lá. Nós temos colunas e uma linha, certo, gente? As colunas vão mostrar a quantidade de chuva, a precipitação, em milímetros. E a linha, geralmente vermelha, vai mostrar a temperatura em graus Celsius. Beleza, pessoal? Tudo bem? Carol, mas eu não sei, por que não, a quantidade de chuvas não é em linha e a temperatura não é em coluna? Amores, porque a quantidade de chuvas vai ser milímetros. Isso quer dizer que existe um volume. Perfeito. E a partir daí eu consigo fazer uma análise e ter um parâmetro de como é esse clima. Aqui embaixo eu tenho, reparem, que está em espanhol, tá, gente? Então, aqui seria janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, começou em enero, né? Beleza, então os meses do ano. Depois, notem que nós temos um momento de aridez, né? Então, que vai chover bem menos. E temos que notar também o momento que vai chover mais. Temos também o pico de temperaturas aqui, certo, gente? E o momento em que a temperatura está mais baixa aqui. Notem, amores, que no hemisfério sul, os meses do meio do ano são meses de inverno. As temperaturas não podem estar mais altas, certo? Isso mostra que é um climograma do hemisfério norte.
norte. Beleza, gente? Que o verão está mais seco, mas com as temperaturas mais altas. Tudo bem, gente? Beleza? Vamos para a próxima. Climas do mundo. Prepara aí que tem bastante coisa para prestar atenção, tá? Essa aula é bem densa, é uma aula que não é muito fácil, né, gente? Cansa, sim, eu entendo vocês. Vamos lá. Amores, o que eu quero que vocês notem ao longo do meu mapa de climas do mundo? Que a latitude vai influenciar diretamente, olha só. Então, o clima equatorial está na região próxima ao Equador. Oh, perfeito. O tropical, após o Equador, nas regiões entre os trópicos. E assim vai. Então, notem que o fator climático, latitude, é muito importante. Mas temos também o frio de montanha. Esse frio de montanha aqui de baixo, pessoal, vai mostrar, ó, regiões. Lembra do Kilimanjaro? Regiões onde nós temos a influência da altitude. Altitude. Beleza, gente? Olha só, tá no Equador, mas é o frio de montanha. A gente tá falando da nossa Cordilheira dos Andes. Muito bem. E agora a gente vai falar de cada um dos climas. Climas do mundo. Equatorial, como o próprio nome diz, próximo ao Equador, apresenta temperaturas elevadas e uma pequena amplitude térmica. Amplitude térmica é a máxima e mínima ao longo do dia. Isso quer dizer que se tem pouca amplitude térmica, não varia muito, é sempre muito quente no clima equatorial. Beleza. Áreas muito chuvosas, com índice pluviométrico anual de 3.000 milímetros e em épocas de estiagem vai para, por exemplo, 1.500 milímetros, que é bastante, mas para quem está acostumado a 3.000 é uma diferença gigantesca. Tropical, logo após o equatorial, apresenta grandes variações na temperatura e nas chuvas. E duas estações do ano bem definidas: um inverno mais ameno e seco e aquele verão quente e úmido, que chove todos os dias. Semiárido, como o próprio nome diz, ele é quase um deserto, então ele é um clima de transação. Olha, transação econômica. Transição. Apresenta chuvas escassas, isso quer dizer que vai chover bem pouco, e também mal distribuídas ao longo do ano. Então, vai chover um pouco mais em determinado mês, em outros meses não vai chover nada. Então, isso é muito ruim. Nas regiões tropicais, as temperaturas elevadas ao ano inteiro, e nas zonas temperadas, os invernos são bem frios, tá? Clima desértico é marcado pela pouca quantidade de chuvas e uma amplitude térmica diária elevada. Então, enquanto eu tenho sol, eu tenho uma temperatura mais alta e à noite eu tenho uma temperatura baixíssima. Clima mediterrâneo, então, como o próprio nome diz, regiões próximas ao mar Mediterrâneo, mas não só ali. Vamos voltar aqui, ó, pessoal. O Mediterrâneo é esse roxinho aqui, né? Então, nós temos na volta do Mediterrâneo, mas temos também, ó, na costa da Austrália, no Chile, certo? Na África do Sul, um pouco aqui, ó, na Califórnia, tá? No Canadá, já pertinho do Canadá ali. Tudo bem, gente? Certo? Beleza. Vamos voltar lá. Apresenta verões quentes, mas secos. Então, é um momento assim, aquele 40 graus e que a gente até acompanha muitas vezes assim no verão europeu, que as pessoas até entram nas fontes dos parques, porque, gente, é um calor e tudo muito seco. Então, assim, faz mal mesmo para as pessoas. Não é fácil o calor do clima mediterrâneo, o verão. Localiza-se em médias latitudes, em todos os continentes, mas estão próximas a áreas desérticas. Opa!
Subtropical, isso quer dizer que está abaixo da linha dos trópicos, mas próximo a elas. Isso quer dizer que é um clima também de transição, né? Ele já tem características do temperado, mas não são características tão marcadas, tá? Beleza, ocorrência de chuvas abundantes, mas elas serão bem distribuídas ao longo do ano todo. Isso é muito legal. Então, um climograma de um clima subtropical, você vai reparar que nós temos as colunas, né, da pluviosidade, dos milímetros, que elas vão ocorrer ao longo do ano de uma maneira muito bem distribuída. Os verões são bem quentes e os invernos são frios, certo? Temperado. Temperado, as 4 estações do ano são bem definidas, e daí vai ter mais ou menos umidade dependendo da região que ele vai ficar. Se estiver próximo à região litorânea, maior influência do mar. Já do continente, né, se estiver longe do mar, a influência da continentalidade. Beleza. Frio de montanha. Como eu já coloquei para vocês, o frio de montanha, o fator climático que está influenciando é a altitude, certo? Então, é a altitude diretamente que vai influenciar, são as áreas mais altas do planeta. O clima frio são regiões, vamos voltar lá para vocês olharem, é esse verde estranho, né? Então, nós temos grande parte do Canadá, do Alasca e da Rússia, tá, amores? Da Rússia, beleza? Da Escandinávia. Então, são regiões onde eu tenho as temperaturas bem baixas. O verão é aquela coisa assim, nossa, 10 graus, 12 graus, é o verão deles. E o inverno extremamente rigoroso, tá? O índice pluviométrico vai variar entre 100 e 1000 milímetros e a maioria das vezes em forma de neve, né? Por causa do frio intenso da região. Então, precipitação em forma de neve, floquinhos de neve. E por último, lá nas regiões polares, tanto na Antártida quanto no Polo Norte, no Ártico, né? Nós temos baixíssimas temperaturas o ano inteiro, é seco, praticamente não chove. A gente precisa lembrar que é uma região de alta pressão, então que não vai formar nuvens. Certo, pessoal? Tá acabando, tá acabando. Clima de monções. Nossa, isso aqui aparece no vestibular que é uma beleza. Então, a gente precisa lembrar dessa lógica de altas e baixas pressões no clima de monções, tá? O clima de monções, ele vai aparecer, a maioria, né, assim, com mais intensidade na Índia e no Sudeste Asiático. E é assim, durante o inverno, essa região vai ficar mais seca. Por quê? Porque o continente está em alta pressão. Olha aqui, alta pressão. Então, no inverno, alta pressão no continente, isso quer dizer que as nuvens vão para onde? Para o oceano. Para o oceano. Então, a chuva vai ocorrer no oceano. Então, os invernos são secos. Quando a gente fala das monções de verão, é ao contrário. Eu tenho altas pressões no mar, no oceano, e baixas pressões no continente. Então, toda a umidade que está aqui no oceano vai para o continente. Aquelas enchentes que são comuns, a população desses países já estão acostumadas. E também o que vai acontecer? O lado bom das monções, né? Essas populações comem muito arroz e é um cereal que a gente precisa de muita água para o cultivo. Então, no verão é aquele momento que vai encher todos os campos de arroz. Por quê? Porque no inverno, gente, vai secar. Então, existe essa característica. E o último slide é tipos de chuva. Vamos conversar um pouco sobre os tipos de chuva. Elas podem ser de convecção ou convectiva, frontais e orográficas ou de relevo. A de convecção, como nós podemos olhar aqui, é aquela chuva característica, as chuvas de verão, né? As pancadas de chuvas de verão.
Eu tenho o ar quente evaporando, né? Então, uma grande quantidade de ar quente subindo, formando grandes nuvens, aquelas nuvens carregadas, bem escuras, com trovoadas, raios, e aquela chuva rápida de final de tarde. Então, chove uma grande quantidade de água em um momento curto de tempo. Beleza. Já as chuvas frontais são diferentes. As chuvas frontais é encontro da massa de ar quente com a massa de ar frio. E elas são contínuas. Isso quer dizer que é uma chuva que vai ocasionar, ocorrer, né? Ocasionar não, ocorrer em uma área bem maior. E são aquelas chuvas bem fininhas, né? Aquela chuvinha que dura o dia inteiro, que é uma delícia para a gente assistir filme, né? Aquela coisa ficar no sofá. São as chuvas frontais. E as chuvas orográficas, como o próprio esquema mostra, são chuvas onde o relevo vai influenciar diretamente. São chuvas, muitas vezes, no nosso litoral, né? Lembrar da nossa Serra do Mar. Então, nós temos aqui, ó, a massa de ar úmido e quente, encontra a montanha, perde força, tá? E precipita aqui na montanha, deixando o ar seco passar. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma grande precipitação de chuvas aqui na montanha. Lembrar da nossa Serra do Mar, onde a nossa Mata Atlântica é exuberante por causa das chuvas orográficas. Lembrar que são chuvas também que vão durar muitas horas. Algumas vezes são chuvas de maior intensidade, mas a maioria das vezes são chuvas em menor intensidade que duram horas, né? Quem nunca foi para Uba-chuva, né, gente? O tal do apelido de Ubatuba, que é exatamente isso que acontece. Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de tempo, clima e fatores. É uma aula densa, tá? Desculpa se em algum momento, Carol, dá umas confundidas aqui, outra ali, porque como eu falei para vocês, ficar aqui no computador sem os alunos é um pouco estranho para mim ainda, mas vamos, que a nossa é a nova realidade, não é? E é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar comigo no plantão, certo, pessoal? E façam os exercícios da apostila. Se tiverem exercícios sobre o Brasil, espera que a aula de climas do Brasil é a próxima, tá bom? Um super beijo para vocês e bons estudos!